Café Conectado de hoje já está com café no bule quentinho para conversar com uma parteira que tem uma experiência de mais de 30 anos aqui na cidade de Cajazeiras. Vem cá comigo. Maria Freire, cheguei. Café Conectado TV Diário do Sertão. Eita, coisa boa. Bom dia. Cajazeiras conhece essa mulher e trouxe muitas vidas ao mundo. Prazer, Maria Freire. Igualmente. Vamos tomar um café comigo. Vamos. Vamos conversar um pouquinho. Maria Freire, ela começou como auxiliar geral no HRC e posteriormente como parteira, uma larga experiência na área, depois fez o curso de técnico de enfermagem. Me conta detalhes dessa história, Maria Freire. Eu entrei no hospital a trabalhar muito nova na época. Não fui, logo entrei na enfermagem, serviços gerais, depois comecei a trabalhar na enfermagem. Nessa época ainda não tinha o curso técnico de enfermagem, mas logo que apareceu o curso técnico de enfermagem, a gente concluiu o curso. Então, parteira mais de 30 anos, uns 30 e... No meu contra-cheque tem 34 anos. Depois de aposentada, eu trabalhei mais uns 20, tudo na enfermagem. Então, fiz muito parto, fiz vários partos. Maria Freire, as dificuldades de 30 anos atrás, né? Porque na época você não tinha uma enfermeira ali acompanhando, muitas vezes até o próprio médico. E você também realizava partos a domicílio. Muitos partos em regiões precárias, como zona rural, então a parteira que tinha que ir. Me fala de todas essas dificuldades. É o seguinte, a gente nunca realizava o parto em casa, só se fosse preciso trazer. Se desse tempo de trazer, a gente trazia, porque o parto domiciliar é assim, um parto que não deve fazer, que você não vai coberto de material para dar assistência. Então, teve um que eu fui no sítio, um senhor chegou chamando o doutor Deusdete para ir fazer esse parto no sítio. O doutor Deusdete disse, eu não vou. Aí disse, tem um rio muito grande, o doutor Deusdete disse, eu não atravesso. Chegou, me chamou, eu disse, me preparei e fui. Quando eu cheguei, eu pensei que era rasinho. O homem tirou o revólver, botou o dinheiro assim na mão, regaçou a calça, eu disse, pronto. Eu ia com os bolsos cheios de medicamento, o doutor Deusdete disse, você vai preparada. Eu fui, me preparei, levei seringa. Ah, minha filha, quando eu cheguei lá, o rio, ó, naquele remanso, uma de um do outro lado, aí tem uma cacimba. Aí a água deu na cintura, a água deu aqui em cima do pescoço. Quando eu comecei a... Ai, por aí, eu disse, ai, eu vou cair. Aí todo mundo rindo, aí nós chegamos, atravessamos o rio, vamos correr. Saímos correndo dentro de uma roça, quando cheguei lá, não deu outra. A mulher estava com a parteira, a criança já tinha nascido, mas ela já estava óbito. Eu fiquei... A criança, ela sobreviveu? A criança, sim. Por sinal, eu vi ela outro dia, ela já tem uns 30 anos, mais ou menos, ou uns 28. Eu a vi ela, mas cheguei lá, a mãe já estava óbito. Eu não tive mais o que fazer, só preparar as coisas, o caixão, orientei ele, que ele ficou muito desorientado, e voltamos. Aí cheguei e disse ao doutor Deusdete, cheguei lá, a mulher já estava óbito. Perdeu muito sangue e a mulher não soube tirar a placenta, que no caso, isso aí a gente tira, né? Descola a placenta. Quando a placenta é colada, a gente mesmo, quem trabalha na sala de parto, sabe fazer esse trabalho. Chama um médico, se não quiser fazer, o médico está à disposição para isso. Mas no caso dela, o doutor Deusdete disse, mesmo que fosse para salvar eles, não atravessava a água. Esse foi um dos casos que mais me chamou a atenção, porque a gente ficou muito aflita, numa rural, tinha chovido e um sacrifício muito grande. Mas a gente foi com a intenção de dar boa assistência, mas chegamos lá, não fizemos nada para salvar, né, que ela já estava óbito. E os partos eram realizados praticamente às cegas, por conta que não possuía ultrassom. Então, você não sabia, não tinha noção de quantos bebês tinha lá dentro da barriga da mamãe? Não, teve um caso aqui de uma trigêmeas, que o doutor Deusdete era o médico dela. Então, a barriga meio enorme mesmo, mas o doutor Deusdete, ele disse, eu não sei, porque na época não tinha ultrassom. Não tinha ultrassom. E ele não podia dizer, porque às vezes a barriga grande também significa ser só criança, é líquido. Às vezes é uma placenta para cada, mas às vezes só é uma para as 3. Então, quando ela chegou, a dilatação já estava bem avançada, eu fiz um parto, nasceu uma criança, aí eu disse, ainda tem outra. Amanhã ainda tem outra, aquele caso, né?
Aí, quando eu tirei a segunda criança, eu disse, ainda tem outra. Aí foi que ela chorou, porque ainda tem outra criança. Ela é bem magrinha, desnutridazinha, porque 3 crianças dentro de uma barriga, ela está alimentando tanto ela como as crianças, né? Então, eu fiz o parto das 3 crianças. A mãe nem imaginavam que eram 3 e foram 3 o quê? 3 meninas. Hoje elas estão com quantos anos? Não sei se elas estão com uns 26 anos ou mais. São de Cajazeiras. São aqui de Cajazeiras, 2 já são mãe e só tem uma solteira. Por sinal, mora aqui perto na rua São Pedro. Eu fiz outro parto trigêmeo, mas eu não estou lembrada mais quem foi a pessoa. Mas eu fiz outra barriga trigêmea. E gêmea lá a gente era acostumada a fazer. E aí a parteira tinha de fazer de tudo, desde o toque até a evolução do parto. E muitas vezes, sendo o parto normal e sem distócia, sairia tranquilamente, a parteira tinha como resolver todo o caso. Bem, quando chegava um paciente, a gente examinava e comunicava o médico de plantão. Mesmo que era na escassez, só tinha o doutor Diosdete de médico, o doutor Valdemar, Júlio Bandeira e doutor Augusto, doutor Epitácio, que era ortopedista, mas ele era parteiro também. E esses casos assim, a gente, quando chegava o paciente, a gente examinava, mas comunicava o médico. Doutor, chegou um paciente assim, tá certo, qualquer coisa me chama. Muitas vezes, quando a gente botava na sala de parto, não dava mais tempo de chamar o médico, a gente mesmo quem fazia o parto. Eles vinham, depois, olhava tudo bem, mas sempre foi assim. A escassez de médico era grande na sala de parto. Hoje não, hoje tem muito médico, mas nas antigas não existia esse horror de médico, não. Tinha os médicos escalados. E quando essa criança nascia com um problema, por exemplo, dava uma parada cardíaca? Sempre quando nascia com deficiência respiratória, com cianótico, a gente dava massagem. Enquanto uma estava fazendo esse processo, a outra já estava chamando uma pediatra, um médico para vir olhar. E a assistência era nossa mesmo, o balão de oxigênio. Às vezes faltava na sala de parto, que não era para faltar. O berçário era na sala mesmo, era improvisado ali na sala de parto para fazer o procedimento. Quantas vezes nasceu crianças com deficiência respiratória, cianótica, cheia de secreção, e você tinha que tirar aquela secreção com uma pera, que não tem uma força que o sugador tem. Aí eu mesma já fiz muito isso, limpei a boca, tirava aquela secreção, botava uma gaze, enchia meu pulmão e soltava. Aí você fica muito feliz quando você faz isso, que vê o coração pulsando forte. Aí você tem vontade de fazer mais vezes para que isso aconteça, a respiração mais frequente. Eu fiz, não só foi 1, nem 2, nem 3, nem 4. A gente faz tantas vezes que fica tonta, a pessoa mesmo fica tonta. Tô tonta. Mas o prazer de ver aquela criança reagir, você faz tudo. Você não vê se está com mau cheiro, você não vê nada. Nada. É um prazer mesmo. Quem faz enfermagem tem o prazer de fazer isso. Quem trabalha na área de saúde. E salvaram vidas mesmo sem ter o suporte técnico e muitas vezes equipamentos necessários? Bem, a precariedade era tão grande que tinha vezes que a gente dividia o material para 2 pacientes. Improvisava. Isso nós não achava problema nenhum. Queria saber se fazia o serviço, se dava assistência. Isso é muito importante.